Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 105 de leitura bíblica de 365 dias para a gente completar as Escrituras. Hoje é quarta-feira, nós vamos fazer a leitura de 1 Reis, do capítulo 8, versículo 14 até o capítulo 9. Te convido a você pegar sua água, o seu chá, o seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Fazendo recapitulação do dia anterior, a gente viu a construção do Palácio Salomão, a confecção dos utensílios do templo, a conclusão do templo, o transporte da Arca da Aliança e como a glória de Deus encheu aquele lugar. Vamos ler agora a partir do capítulo 8, versículo 14, dando continuidade ao capítulo 8 inteiro. Salomão fala ao povo. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito Davi, o meu pai. Quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, e não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para lhe construir um templo a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho que construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Salomão ora a Deus. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu, nem embaixo na terra. Tu cumpriste a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostraste o teu amor como quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado como que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faz com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, o meu pai, teu servo. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo, escuta minha oração e atende os pedidos que eu te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, o lugar que escolheste para nele ser adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para esse lugar, e escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara quem não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti o teu povo de Israel for derrotado pelos teus inimigos e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem, enviarem o rosto na direção desse templo e orarem e te louvarem depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair a chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nessa terra houver falta de alimentos ou houver pragas ou colheitas forem destruídas por muitos ventos quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos teus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção desse templo e orar, escuta sua oração. Lá do teu lar do céu, ouve o teu povo, perdoa e ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este tempo, ouve a sua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele pedir,
para que todos os povos da terra possam te conhecer e te temer, como faz o teu povo Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para essa cidade que escolheste e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, na tua ira deixares que os teus inimigos e os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações ao Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção dessa terra que deste aos nossos antepassados, dessa cidade que escolheste, desse templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei e escute as suas orações sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste dentre todos os povos para serem teu povo, conforme lhe disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Salomão abençoou o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar onde havia estado ajoelhado e com as mãos levantadas para o céu. Então, em alta voz, ele pediu a bênção de Deus para todo o povo que estava ali reunido. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus que dá a paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. E que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteja com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os seus mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, o nosso Deus, lembre sempre dessa oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, o nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis como fazem hoje. Inauguração do templo. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifícios 22.000 bois e 120.000 ovelhas como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus a parte central do pátio que fica em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como oferta de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias as festas das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinha vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate no norte até a fronteira do Egito, no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para sua casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as boas coisas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Olha só, a gente vai perceber aqui uma das partes mais altas da comemoração, da celebração e da presença de Deus sendo manifesta com o povo. Mas o versículo 27 ele fala uma coisa muito engraçada para a gente, dessa presença de Deus, que Salomão fala assim: como você, sendo maior que todas as coisas, poderia habitar aqui na terra? Poderia entrar nesse lugar? E isso é um dos desafios, um dos maiores desafios da teologia cristã, de conciliar a realidade onde Deus é maior que todas as coisas, maior do que o nosso próprio cosmos, e ao mesmo tempo ele objetivamente consegue manifestar a sua presença em um lugar. Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Deus ele tá em tudo ou Deus ele tá em um lugar só? O atributo de Deus que a gente consegue analisar para nos ensinar a respeito disso chama onipresença. E ele vai mostrar para nós duas faces da mesma moeda, para que a gente possa conseguir explicar e entender o que está acontecendo. Como que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e também em um lugar objetivo. Deus, primeiramente, ele é transcendente, ele está além de todas as coisas criadas, ele está fora da nossa realidade, ele está separado, ele está além. Mas Deus também é imanente,
Ele está junto com a sua criação, está em contato direto e presente. Deus é o Deus Todo-Poderoso, cuja presença os céus não podem conter, mas também é o Deus Emmanuel, o Deus conosco que está perto de nós. Muitas vezes a gente tem a tendência de ver a transcendência de Deus como sua verdadeira natureza, enquanto a imanência é vista como uma acomodação divina, transitória e passageira. No entanto, ambas as realidades são as realidades de Deus, e uma não é secundária à outra. E não é uma contradição, mas um desafio para o nosso entendimento limitado. A gente pode fazer um paralelo para entender um pouquinho melhor com isso, com a própria tecnologia que a gente tem hoje. A gente pode pegar, eu posso estar do outro lado do mundo e fazer uma ligação e passar o dia conversando com os meus amigos. Claro, a gente vai fazer as devidas ponderações e considerações, mas a gente pode imaginar que Deus ele não deixa de ser Deus se ele estiver perto e também não deixa de ser Deus se ele estiver longe. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que habita no nosso meio, o Deus que encarnou, o Deus que tabernaculou, mas ele também é o Deus santo, o Deus transcendente, o Deus que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue entender, o Deus que está além da nossa realidade, porque ele fez toda essa realidade, mas ao mesmo tempo ele está fora dela. Outra coisa que a gente também vai perceber é a menção no versículo 48 do cativeiro. O que isso significa? Significa que no momento mais alto de adoração, de consagração, de presença de Deus, eles já estavam falando que o povo não ia conseguir obedecer a Deus. Basicamente, Salomão já estava profetizando o que iria acontecer em pouco tempo. E isso não foi uma coisa de agora. Salomão não estava entristecido por causa que o povo estava fazendo alguma coisa de errado e colocou uma oração tão desonesta, vamos colocar assim, num momento tão alegre, né? Isso já era profetizado desde Moisés, que o povo, depois que chegasse na terra, ele pecaria e Deus iria levar eles para um cativeiro, da mesma forma que eles estiveram no Egito. Isso somente para dizer que mesmo nos melhores momentos ou na parte mais alta da vida do povo israelita, mesmo assim se tinha a noção e a plena ciência de que eles iriam para o cativeiro alguma hora, de novo. Vamos agora para o capítulo 9. Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado de construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e ouvi o que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele, sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir e se desobedecerem às minhas leis, os meus mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel, meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde deve ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará a ser um monte de ruínas, e todos que passaram por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Salomão e Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminou as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galiléia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: estas são as cidades que você me deu, meu irmão. Por isso chamou aquela região de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construções de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Hazor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade.
Usando os trabalhos forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam os amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os seus descendentes deles continuavam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo do Acabe, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. E eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. No capítulo 9, existe no versículo 7, um comentário bíblico latino-americano que é de Edésio Sanches. Ele vai falar o seguinte: a punição conforme escrita no capítulo 9, versículo 7 de 1 Reis, significa a perda total das 3 alianças que deram a vida à nação. Primeiramente, a aliança de Abraão, em Gênesis 15, a aliança de Moisés, em Deuteronômio 27, e a aliança davídica, em 2 Samuel 7. A primeira tem a ver com a terra, que é a aliança abraâmica, a segunda tem a ver com a nação, que é a aliança mosaica, e a terceira tem a ver com o templo, que é o templo e o governo, que é a aliança davídica. De acordo com o capítulo 9, versículos 6 ao 9, o pecado e a idolatria é o que define a desobediência de Israel, e foi por isso que futuramente eles foram destituídos. Eles perderam, ou eles regrediram do avanço dessas 3 alianças. Essas alianças ainda estão de pé. É muito, muito, muito importante a gente saber disso. Deus não quebra aliança alguma que ele faz na perpetuidade. Então, a aliança que ele fez com Abraão, com Moisés e com Davi estão de pé, e elas vão ser cumpridas, e já se cumprem na pessoa do Messias. Mas o que a gente vai ver aqui é que a partir do momento que a introdução da lei acontece, o que acontece com essas alianças? Elas são feitas em uma promessa. É Deus que vai guiar o povo, mas fica uma condicionante para que, se o povo quiser avançar na promessa, eles vão ter que obedecer à lei. E como o povo não consegue obedecer à lei, sempre fica esse vai e volta toda hora. Eles acrescentam o quê? Começam a construir coisas, começam a progredir, desobedece, perde tudo. Mas o Messias, Jesus Cristo, não tem pecado. Nele se cumpre perfeitamente a lei. E se nele cumpre perfeitamente a lei, nele também se cumpre perfeitamente essas promessas. Hoje a gente se vê em parte essas promessas sendo cumpridas, mas futuramente com a segunda vinda dele nós veremos a totalidade de todas as promessas sendo cumpridas. Esse foi os capítulos de hoje e algumas reflexões que a gente tem que ter. Às vezes nós precisamos rever nossa forma de encarar a presença de Deus, achando que Ele é só como um amigo ou achando que Ele é só como um Senhor, Deus Santíssimo. Precisamos entender tanto uma coisa quanto a outra. Precisamos aprender a ser íntimos, mas também reverentes, sermos zelosos, mas também alegres, sermos filhos e também servos. A maneira como eu encaro a presença de Deus na minha vida e no mundo vai limitar o meu relacionamento com Ele, ou vai me libertar para ter um relacionamento com Ele. Segunda coisa que também é muito importante a gente perceber é entender o que é mais importante para Deus: o símbolo da construção, que é algo físico, ou aquilo que o símbolo representa e aponta. O templo pelo templo não faz diferença nenhuma para Deus, porque Ele mesmo disse que iria destruir o templo se o povo pecasse. O mais importante a ser guardado é o relacionamento e a aliança. Será que a gente tem acumulado vários amuletos,
gospels e deixando de viver a aliança com Deus? Afinal de contas, o que é mais importante? Simplificando, imagina que você tem um testemunho na sua vida que Deus te deu um carro. E você começa a andar com aquele carro e você começa a falar para todo mundo daquele carro. Deus te deu uma casa, você fica falando para todo mundo da casa e você esquece do seu relacionamento com Deus. Esses objetos, eles apenas simbolizam. O mais importante não é o símbolo, o mais importante é aquilo que o símbolo aponta, ou que o símbolo representa. E esse é o relacionamento de aliança e de intimidade que tem com Deus. Mateus 23, 26 vai falar o seguinte: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. O que isso significa? Que é preferível que a gente não tenha símbolo nenhum, mas que a gente tenha a presença verdadeira e um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso a gente pode fazer um paralelo muito legal também com a questão da circuncisão. O apóstolo Paulo em Romanos 2 vai falar o seguinte: judeu não é aquele que é circuncidado, judeu é aquele que é circuncidado no coração através do Espírito Santo. Porque não adianta de nada você ser circuncidado no prepúcio, mas não guardar a lei. Então, aquele que não é circuncidado, mas guarda a lei, ele vai julgar sobre você. O que significa? Mais vale eu ser uma pessoa que não tem um símbolo nenhum de fé, mas que anda num relacionamento verdadeiro com Deus, do que se eu tivesse vários penduricalhos gospels, vários testemunhos vazios, várias coisas que Deus me deu, mas eu não cultivo um relacionamento de aliança com Ele todos os dias da minha vida. E essas são as nossas reflexões de hoje. Para os próximos capítulos a gente vai ver que Salomão dedica o tempo com oração e Deus responde reafirmando sua aliança, mas deixa claro que a permanência da bênção depende da fidelidade do povo. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.